Bom dia, irmãos, graça e paz, que bênção poder estar com vocês de novo aqui. Em 10 meses é a segunda vez que a gente vem, né? As nossas obrigações com a MEAN e Mulheres em Ação Nacional nos fizeram vir aqui 2 vezes nesses últimos 10 meses, mas estamos muito felizes por poder ter esta oportunidade. Desta vez agora nós vamos ficar mais tempo, vamos ficar até dia 16 de novembro, né? Tem que passar o Retiro Nacional de Mulheres em Ação, e então acaba dia 15 de novembro, dia 16 nós pegamos a estrada de volta. E só para compartilhar com os irmãos, já fizemos isso em julho passado, mas só para os irmãos entenderem como que está o andamento do nosso ministério, ali em Abaetetuba, no Pará. Temos trabalhado com o Centro de Treinamento e Ensino Bíblico, que nós demos o início lá. Estamos trabalhando com o CTM, que é o Curso Teológico por Módulos, em parceria com o nosso seminário. E a nossa grande alegria nesses últimos 10 meses é que desses alunos que começaram o CTM, antes de completar 1 ano de estudo, 3 já se decidiram ir para o seminário. Então, um é o Jonathan, que esteve conosco aqui em junho, metade de junho, metade de julho, né? Veio conosco na última viagem. Ele veio já para conhecer o seminário, para ver se era isso mesmo, né? Conversou com professores, com a direção, e foi aprovado, semana atrasada, foi aprovado pelo seminário para ingressar como aluno. Então a gente fica feliz com isso. E na semana atrasada também, 2 alunos do CTM, da comunidade Ribeirinha de Anjos, Marcos Vinícius e Wendel, foram entrevistados pelo seminário, estão aguardando a resposta se eles estão aprovados também para ingressarem como alunos. Então, pode ser que em janeiro, agora, já tenhamos da nossa região lá 3 novos alunos do seminário, como resposta a esse trabalho que nós estamos realizando lá, no despertamento do estudo da Palavra de Deus. Então, obrigado pelos irmãos que têm orado por nós, têm nos acompanhado. Não é um trabalho fácil, a gente tem sentido a dificuldade dentro do nosso país, né, encontrarmos dificuldade às vezes de nos comunicar, né, de falar aquilo que nós temos que falar de uma maneira que eles possam entender, né. As diferenças culturais, regionais, implicam bastante nisso, mas nós estamos felizes porque Deus tem nos dado sabedoria, paciência, né, às vezes até mesmo condição de ter que voltar atrás em algo que a gente falou, falar, perdão, vou explicar de novo, né, quando a gente percebe que não foi bem aquilo que a gente queria que eles entendessem. Então, assim, eu quero pedir aos irmãos que continuem orando por nós nesse sentido, que a gente continue tendo sabedoria na ministração da palavra, tanto no ensino, como nós estamos fazendo aqui, como também em ensinar a ensinar, né? Esse tem sido o nosso propósito ali, e esses 3 alunos que vão para o seminário estão entendendo bem isso, né? A importância de aprender a ensinar a palavra de Deus. Gênesis 42 é o texto de hoje, né? Versículos 1 a 5, correto? Gênesis 42, diz assim a palavra de Deus, aí a partir do versículo 1. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então 10 dos filhos de José foram para comprar o cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: se lhe acontecer algum desastre, entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. Até aí, final do versículo 5. Bom, vamos entender um pouquinho o contexto deste pequeno trecho que nós lemos aqui do capítulo 42. Vamos lembrar que José está no Egito,
possivelmente há mais ou menos aí uns 20 anos. Ele foi para lá há um pouco mais de 17 anos, talvez com 18 anos, no capítulo 37, no capítulo 37, versículo versículo 2 diz: quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Bom, como a gente sabe que a história bíblica não se desenvolve de uma maneira, forma contínua, né, de hoje, amanhã, depois de amanhã, ela é um ajuntamento de histórias. Pode ser que quando José foi vendido, no versículo 12 do capítulo 37, foi vendido como escravo para o Egito, pode ser que eles tivessem um pouquinho mais de 17, talvez 18 anos de idade, e se passaram então aí até o capítulo 42, cerca de 20 anos. Nós estamos dizendo que José tinha mais ou menos 40 anos de idade, ou perto disso, né? Ele era o governador do Egito. Bem, o seu pai achava que ele tinha morrido, né? Que foi a notícia que os seus outros 10 filhos trouxeram para ele. E José previu a Faraó, algo que Jacó não sabe, né? José previu a Faraó, pelos sonhos que ele teve, que a fome viria sobre o Egito e o mundo conhecido, não só sobre o Egito, mas o mundo conhecido. Então, nesse momento aqui do capítulo 42, pode ser aqui, tudo indica que seria mais ou menos um ano depois dos 7 primeiros anos de fartura. Então, tiveram aí 7 anos de fartura. Você lembra do sonho do Faraó, né? Das espigas gordas e as vacas gordas comendo as magras. São 7 anos de fartura. Aliás, foram as magras que comeram as gordas, inverti, né? Então, 7 anos de fartura. Pode ser que aqui seja o primeiro ano de fome. O Egito está abastecido pelo tipo de governo que José estabeleceu, sugerindo a Faraó. Muito bem, então esse é o contexto. O mundo conhecido na época está, talvez não ainda passando fome, mas sentindo os efeitos da falta de comida, da falta de colheita. E eles não têm mais o que fazer. Então nós encontramos aqui essa situação. No versículo 1 e 2, José ouve falar, e aqui analisando agora o contexto, né? José ouve falar que no Egito havia comida para ser vendida. É o famoso rádio, como é que a gente fala mesmo? Rádio peão, né? Rádio peão, né? Quer dizer, é a notícia passada de boca em boca. Aqui não tem internet, não tem notícia de última hora, não tem chamada no Jornal Nacional, né? É boca a boca. E ele ouviu falar que havia comida estocada no Egito para ser vendida. Então ele explica aos filhos que ele ouviu falar sobre a prosperidade que havia no Egito, repreende os seus filhos pela atitude de despreocupação com a situação, ou pelo menos com a atitude de falta de atitude, na verdade, deles, né? Porque diz aí para eles: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Em outra tradução diz: por que vocês estão aí de braços cruzados olhando uns para os outros? Interessante, né? Os 10 filhos, vamos lembrar, eles já são adultos, já têm família, já têm seu próprio rebanho, tanto que no capítulo 37 diz que José estava apacentando os rebanhos dos seus irmãos. Então eles têm já propriedade, eles têm família para cuidar, mas alguma coisa levou, talvez essa falta de esperança levou os 10 irmãos deles, mais velhos, a sentirem essa falta de ânimo. Eles não sabiam o que fazer e eles foram até repreendidos pelo pai. E aí uma pergunta: será que Jacó estava ouvindo as últimas notícias sobre o Egito e os seus filhos não estavam ouvindo? Não estavam ouvindo? Certamente eles também estavam ouvindo. E a pergunta é: por que eles não agiam? Talvez porque o Egito fosse o último lugar que eles queriam estar, que eles queriam ir. Muito embora essa ida para o Egito para buscar recursos, para buscar socorro, é uma atitude dentro da família de Jacó que era mais ou menos corriqueira. Nós encontramos isso em Gênesis 12, 10 e 26, de 1 a 2, quando Jacó,
quando Abraão, né, vai ao Egito, porque era grande a fome na terra, outra situação de fome. Em Gênesis 22, 10. E em Gênesis 26, de 1 a 7, você encontra Isaac indo. Então agora o filho, né? Aqui o pai de Jacó indo, filho de Abraão e pai de Jacó, indo para o Egito. Só que diz que ele foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, e o Senhor apareceu a Isaac e ele disse: não desça ao Egito, fique aí. Então a atitude de buscar socorro em outro lugar, em especial no Egito, é algo que fazia parte da família de Jacó. Então Jacó manda os filhos para o Egito, decisão tomada em outras ocasiões de crise na sua família. Vamos lembrar que todos eles, então, eram adultos, tinham famílias, tinham bens, precisavam também cuidar das suas coisas. Jacó sabia que esta era a melhor decisão, apesar de não ele perceber a provisão de Deus em sua soberania. Deus estava intervindo na história para construir a história do seu povo. Então presta atenção nisso. Talvez Jacó não tenha percebido como Deus estava intervindo na história para construir a própria história do seu povo. É só lembrar: José é rejeitado e vendido, José prevê a fartura e a fome, José sugere uma boa administração dos recursos, José é nomeado governador do Egito e pronto, aqui está o caminho preparado para Jacó tornar-se uma grande nação. Ele tinha que ir para o Egito. E Deus criou no passar dos anos um caminho para Jacó conscientizar de que ele tinha que ir para o Egito. E só com José lá, quando ele encontra com os irmãos, que ele chama os irmãos, o seu pai, é que ele, então vai ficar claro os planos de Deus na vida de Jacó. No versículo 4, Jacó não permite a ida de Benjamim, o filho mais novo, com medo de que ele perdesse mais um filho, o único filho, o único irmão de José por parte de mãe, da Rebeca. Ele já tinha perdido a mulher predileta, não é? Ele tinha perdido o filho predileto, e ele não queria correr o risco de perder o mais novo, que assume o lugar do filho predileto. Então ele não permite que Benjamim siga com os seus irmãos mais velhos. E no capítulo 5, obrigado, Lili, esqueci de pegar minha garrafa. E no versículo 5, a caravana, diz aí que a caravana que está indo para o Egito não é só dos filhos de Jacó, mas de muita gente de outras nações que também estavam padecendo com a fome. Então, esse aqui é a análise do contexto que nós temos aqui desse texto. Então, agora algumas lições para a nossa vida e para a vida da nossa igreja a partir dos filhos de Jacó. Então, pega algumas lições na vida deles. Primeiro, ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem não nos ajudará, não ajudará a nossa família, não ajudará a igreja, não ajuda o povo de Deus. É preciso estar atento às necessidades ao nosso redor e nos dispor a servir. Há muita exortação na palavra de Deus para nós acordarmos, darmos atenção, olhar a necessidade ao nosso redor. Lembrando de Jesus, em João 4,35, quando ele diz aos seus discípulos: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão brancos para a ceifa. Então, olha, presta atenção no que está ao redor. É algo que nós precisamos aprender a fazer, né? Ficarmos atentos. Eu me lembro fico lembrando aqui de Jesus no Getsemane, quando ele leva alguns discípulos com ele, e ele se separa para orar, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele faz isso por 3 vezes. Na terceira ele vai falar assim: não é possível, vocês não conseguem ficar acordados 1 hora me acompanhando, né? Vocês não conseguem vigiar 1 hora, vocês não conseguem ficar acordados. Há uma ênfase para nós estarmos atentos àquilo que está acontecendo. Olha, eu estou aqui suando sangue, eu estou aqui sofrendo. A Bíblia diz que ele estava em dor, né, de sofrimento.
O traidor já foi anunciado, ele já foi para chamar aqueles que vão prendê-lo. Então Jesus, na última chamada, na última advertência, Jesus disse: basta. Já chamei a atenção de vocês, já pedi para vocês ficarem atentos, olhando o que está acontecendo, mas vocês estão dormindo. Então basta. O traidor se aproxima. E logo depois então vem Judas com os soldados para prenderem Jesus. Segunda lição que nós vemos aqui nos filhos de Jacó. Nossos ouvidos ou nosso coração deve estar atento à voz do Pai. Os filhos não sabiam o que fazer, braços cruzados, um olhando para o outro. Né? Fica imaginando que tipo de comentário eles estão tendo entre eles, né? Olhando para o outro, e aí, agora? Pois é, sabe aquela conversa que não tem assunto? Todo mundo já sabe qual é o assunto, todo mundo já sabe a roda que vai virar, e fica só olhando para o outro. Mas quando o pai fala, eles resolvem dar atenção ao que o pai está falando. Isso nos desperta para o fato de que nós não podemos dar atenção máxima àquilo que o mundo está falando a nosso respeito, que o mundo está falando a respeito da nossa fé. Não podemos dar atenção ao mundo que acha que pode delimitar as atitudes da igreja ou limitar as nossas atitudes como cristãos. O mundo não tem boas notícias, não tem boas novas, não tem evangelho. Lembra que evangelho significa isso, boas novas. O mundo não tem boas novas. Nada do que o mundo fala é novo para nós. É a velha história do Jardim do Éden. É o diabo falando que por mais que ele use parte da verdade naquilo que ele fala, ele ainda está falando mentira, porque ele é o pai da mentira. Nós temos que dar ouvidos ao que o nosso Pai diz em sua palavra. Terceira lição: ninguém vence a caminhada da vida cristã sozinho ou isolado da comunidade cristã. Repare que quando diz ali que outros povos, aí tem outras versões que falam que foram muitas outras pessoas, muitas outras gentes com os filhos de Jacó na caminhada. E ali estão os filhos de Jacó, ou os filhos de Israel, estão ali caminhando com outros povos, protegendo-se mutuamente, ajudando-se mutuamente. E é interessante que nesse ponto, no versículo 5, não fala mais os filhos de Jacó, mas fala: entre eles iam, pois, para lá também, entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. Não é mais os filhos de Jacó, são os filhos de Israel. Repare que a própria expressão aqui já mostra o compromisso que eles têm não só com o seu pai, mas com a história do seu pai, com a história de vida do seu pai, que teve o seu próprio nome transformado. Eles têm um compromisso, aceitando a direção do pai, eles assumem um compromisso com a história daquela família que se tornará o povo de Deus. Então eu quero fazer aqui uma aplicação, uma vivência a respeito dessas lições. Primeiro, se Deus te desperta para uma necessidade de sua família ou de sua igreja, é porque Ele vê em você a possibilidade de suprir aquela necessidade. Ele está chamando você. É você que Ele quer usar para edificar a sua família e a sua igreja. A gente fala isso em casa e fala isso com os jovens que nós estamos treinando hoje, que eles, às vezes chegam para nós e falam assim: está faltando isso na igreja. Pô, então vai e faz. Mas por que eu que tenho que fazer? Porque Deus mostrou para você. Quem mais viu com você o que está precisando? Não, só eu. Então, pense sobre isso, não é? Pense sobre isso. Como é que pode? Tem um papel jogado aqui, deixaram um lixo aqui no banco da igreja. Comentário que eu vi esses dias lá em Abaetetuba. Deixaram um lixo aqui, o que você fez com o lixo? Deixei lá. Olha, você está sendo talvez pecador pior do que o outro. Né?
Porque Deus te deu a visão, mostrou para você, você podia ter lá pegado o livro e jogado fora, mas você preferiu a crítica do que o servir. Então, se Deus te desperta para uma necessidade, seja ela pequena ou grande, entenda que Ele está colocando você nesse chamado. Ele está te chamando. E você tem sido chamado por Deus como a resposta para aquela solução. E a gente vai lembrar de Jesus com os seus discípulos de novo, quando depois dele falar que os campos estão brancos para a seara, ele diz: rogai ao Senhor da seara, que faça o quê? Envie trabalhadores. Ele está dizendo, vocês têm que rogar, vocês têm que orar, orem, peçam a Deus, envie trabalhadores, Senhor, a seara está branca, pronta para a colheita. Só que em seguida que ele dá essa ordem de rogar, de orar sobre isso, ele diz: vão vocês. Vocês olharam, viram a seara, é verdade, está branca para a colheita, está prontinha. Então ele fala para os discípulos: vão à frente, vão pregar o evangelho, vão fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se Deus te desperta, é nisso que você tem que colocar os seus olhos, a sua vontade de servir à sua disposição. Segunda aplicação: a única e melhor forma de ouvirmos a palavra, a voz do Pai e discernirmos a sua vontade é a manutenção do estudo sistemático da palavra. Não tem outra maneira de você ouvir a voz de Deus. Não tem outra maneira de você ser guiado por Deus, a não ser pelo estudo sistemático da palavra. Não tem jeito. Então, você tem que se dispor a participar, a estar presente de todas as oportunidades que você tiver para você ouvir a palavra de Deus. Escola bíblica, os cultos, estudo bíblico, pequeno grupo. Você tem que se dispor a ouvir a palavra de Deus e a explicação, o estudo dessa palavra para você entender a voz de Deus. Terceira aplicação: não tente andar só. Busque conversar com pessoas maduras na palavra. Procure seu pastor. Participe de um pequeno grupo. Só assim você suprirá, e aí também no pequeno grupo, né, você suprirá o estudo sistemático da palavra e a comunhão sadia com os seus irmãos. Não ande só. E nós estamos correndo um risco muito grande esses dias, porque há uma tendência crescente das pessoas acharem que elas podem viver a vida cristã sozinhas, apenas conectadas na internet. Eu não preciso mais ir à igreja. Há uma tendência crescente disto. E há um certo setor do nosso evangelicalismo brasileiro que até prega sobre isso. Está havendo um incentivo até para igrejas online. Né? Então você tem que ficar atento para isso. Não tente andar só. Faça amizades. Esteja junto com pessoas, para que você possa, além de ter comunhão, aquelas amizades novas possam propiciar momentos e oportunidades de você pregar o evangelho. Que a tendência de ficar só, de querer andar só, é que a pessoa não tem mais, além de ela não sentir mais o interesse pela comunhão, ela também perde a visão de que a sua vida deve ser um testemunho e as suas palavras devem testemunhar do evangelho de Cristo Jesus. Então você tem que aprender a viver em comunhão, mas também com os irmãos, mas também aprender a ter comunhão com aqueles que não são crentes em Jesus, para você ser influência na vida delas, para você ter como influenciá-las com a palavra de Deus. Como nós cantamos agora mesmo, né, em um dos cânticos, juntos, como é que fala? Cultivar o sentimento de amor, né, num corpo formado em Jesus. Foi o que nós cantamos. Então nós temos que ter isso como verdade sobre a nossa vida, para nós não queremos andar sozinhos. É isso, meus irmãos. Creio que nós aprendemos um bocado com a palavra de Deus, né? Eu fiquei pensando, quando o pastor me passou esse texto, falei assim: o que nós podemos tirar daquilo que é história? Porque o que nós temos aqui é história. Mas é interessante quando a história é
construída por Deus, ele deixa as suas lições, deixa o seu aprendizado para nós. E eu tomo isso aqui para mim, hoje, e quero que você tome para a sua vida. Se Deus te despertar, disponha. Se você quer saber a vontade de Deus, ouça a pregação e o estudo da sua palavra. E se você se sente fraco ou se você se sente desprotegido, busque aqueles que podem te ajudar. Ande com aqueles que conhecem a palavra de Deus. Aqui dizendo que eu já encerrei o tempo. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a cada um. Pastor, muito obrigado. Ivan.